Maravilha. Yuri, a gente tem um quadro sobre corrupção? Tem sim. Esse tema que o presidente Jair Bolsonaro tem trazido com recorrência, também houve uma pergunta do Datafolha aos eleitores se, na avaliação deles, existe corrupção no governo Jair Bolsonaro, que é a próxima tela que a gente vai mostrar agora. E aí tem essa tendência, né? A gente vê que essa pergunta foi feita duas vezes, no mês de julho e agora, comparando com o período agora dessa pesquisa de setembro, mostra que existe um predomínio de que sim, de que esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, de que o meu governo não tem corrupção, não se reflete na opinião pública. E aí, olhando, né, que só 23% dizem que não, ou seja, menos do que a intenção de voto do presidente, significa o quê? Que tem gente que sabe que sim, alguma corrupção existe. Pode não ser a mesma que o presidente define como corrupção sistêmica que teria havido nos governos do PT, pode até ser aí, cada um avalia do seu modo. Mas tem aqueles que toleram essa corrupção porque o sentimento antipetista é mais forte. E isso é um aspecto importante para a gente também balizar até onde esse discurso tão forte carregado na corrupção tem serventia, ou o quanto ele ainda pode mudar a percepção. Porque, dado o fato de que o PT foi tão exposto desde a Operação Lava Jato, mas se olhar lá atrás, na questão do mensalão, é uma informação que muito pouca gente não conhece. Pode ser que seja necessário reavivar, pode ser que para os mais jovens não seja tão clara as imagens da quantidade de dirigentes do PT que chegaram a ser alvos das operações da Operação Lava Jato, mas esse é um discurso que tem ali um pouco não é tão fácil assim, não é tão imune ao próprio discurso do governo. É uma questão, ontem eu tive o privilégio de participar com a Raquel e com o Caio do WW, e a gente discutia algumas dessas questões. O primeiro, algo de algum tempo que já está precificado na campanha do PT, a questão relacionada à corrupção. E que o problema principal da candidatura, da narrativa de campanha do Bolsonaro, a gente usou o exemplo da fome ontem à noite, né? Que era uma coisa você falar, olha, estamos melhorando a questão da fome no Brasil, estamos colocando o auxílio na mão das pessoas que mais têm necessidade. Outra coisa é negar a existência da fome. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a narrativa do governo Bolsonaro for de que não existe corrupção no governo, ela não é crível para o eleitor. Se a narrativa for diminuímos a corrupção no governo, ela é muito mais crível para ser feita. Então, a provocação é sobre o que será o segundo turno. Qual que será o tom? Nós já vimos que o presidente não está dizendo que não tem corrupção no governo. Fala, qualquer governo tem corrupção. O que o Zema disse em Minas, qualquer governo tem corrupção. Porque isso torna essa narrativa de crítica ao Lula como algo mais crível, né? E é curioso você falar isso, Renato, rapidamente, porque a resposta do Lula, principalmente ali na entrevista do Jornal Nacional sobre corrupção, foi exatamente nesse tom. Em nenhum momento ele nega que tenham ocorrido casos de corrupção ou que dinheiro tenha sido desviado. O que ele diz é, nós criamos mecanismos para que essa corrupção fosse combatida. Ele não nega, ele não briga com os fatos de que algum dinheiro foi desviado. O que ele diz é que ele é inocente, que ele não teve as condenações dele foram anuladas e que ele deixou ser investigado. E aí, para fazer o contraponto em relação ao sigilo de 100 anos, que o governo tem adotado, a leniência da Procuradoria-Geral e por aí vai. Seria muito interessante, né? Não sei se existe, mas esse gráfico, essa pergunta, acredito que não ao longo do tempo, porque eu acho que ali, tudo bem, né? Tem essa leniência da PGR, que fica muito claro para as pessoas a todo momento, tem os escândalos no Ministério da Educação, mas nem de longe o Bolsonaro foi exposto como o PT foi exposto nessa questão da corrupção, mas assim, nem de longe. E aí pode ser por vários motivos, ou porque a corrupção diminuiu mesmo, ou porque pouco se investigou. Mas eu acho que aí, neste dado, o Bolsonaro paga o preço da aproximação com o Centrão. Porque no momento em que ele se associa com o Centrão, ele entra no PL, ele diz a frase, né, eu sempre fui Centrão,
não tem como ele se vender mais como o outsider que ele sempre se vendeu. E o Centrão faz parte desse todo esse escândalo de corrupção que também corroeu o PT. Então, de certa forma, ele se tornou meio que parte desse bolo de corrupção no Brasil. E é isso que está nesse Vale número. lembrar, né? Ele está filiado ao partido presidido por Valdemar Costa Neto, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. E ontem, inclusive, na entrevista aqui para o 360, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil e do Progressistas, ele próprio, na hora que a gente perguntou sobre... O presidente tinha feito uma postagem na mesma hora da entrevista falando, olha, o Lula já está fazendo a partilha das estatais, dos bancos, dos ministérios com os partidos. E a resposta de Ciro Nogueira foi, não tem divisão de ministério com porteira fechada, como houve no governo do Lula, como aconteceu na Petrobras, com a indicação do... Ele próprio, Ciro Nogueira, citou Paulo Roberto Costa, que era o diretor indicado pelo PP, que fez delação envolvendo diversos integrantes do partido do ministro Ciro Nogueira, ou seja, ninguém briga com os fatos, mas tenta puxar ao seu argumento, a sua narrativa. O que não quer dizer que limpe a imagem do PT. Eu acho que assim, não é essa a Exato. questão. Hoje o Antônio Lavareda me disse um ponto, eu achei muito interessante. Na avaliação dele, ele acha muito difícil a eleição fechar no primeiro turno, e ele disse o seguinte, a frase que o bolsonarismo prega, não vote em Lula porque Lula é ladrão, é um statement muito simples, que é muito difícil de você desmentir, contestar, contra-argumentar. Fica complicado, o tipo da coisa que cola. E você vê que é o que o Lula mais está se debatendo para se desvencilhar. Só que a questão toda é que essa eleição não é sobre corrupção. Esse não é o assunto dessa eleição. Caio Junqueira, tem escândalo do Ministério da Educação, inclusive teve desdobramento, relato de denúncia de propina em pneu, teve o escândalo do meio ambiente, fez o então ministro sair do governo. Agora, tudo é um pouco pulverizado quando se compara àquele período em que houve várias investigações, Polícia Federal batendo na porta, levando para a prisão, todos aqueles processos com uma repercussão muito grande. Jair Bolsonaro... ele sabe que há escândalos no governo que repercutiram, mas ele sabe que onde ele tem para tocar ali, para desgastar o Lula, é no escândalo de corrupção. Então, ele mete o pé e vai, né? Independentemente da invertida que possa receber, porque sabe que não vai ser a altura, é isso? Bom, eu não acho que essa avaliação é porque as pessoas veem a aliança do Bolsonaro com o Centrão. A aliança com o Centrão é inevitável. Mas você não acha desde que desgasta 88. a imagem dele? Não acho que é isso. Acho que é o ministro da Educação preso, é o Ricardo Salles tendo que deixar o cargo porque seria preso. Que mais? Rachadinha, Alerj, Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. É esse pacote todo. A questão dos imóveis. Que aí, a questão dos imóveis forte. também, aí sim, é o factual. A aliança com o Centrão, eu quero crer também, não sei, que é um dado da realidade da política brasileira. Que todos se aliaram, não vejo por aí. Tem o ponto do orçamento secreto, mas é mais complexo, né? Mais difícil de ser explicado em detalhes. Bom, o orçamento secreto você pode embutir aí. Agora você vai falar, porque ali é o Centrão. Não, é porque você montou uma base parlamentar no Congresso. Eu discordo muito. Tem figuras emblemáticas do Centrão que as pessoas sabem quem são. Mais que o ministro da Educação preso há 2 meses da eleição? Não, meu cara, é um conjunto de coisas. Entendi. O Bolsonaro não consegue mais se vender como outsider. Eu acho que não é por aí. Eu divido. Tá pessoal, bom. vamos lá. Não tem como comprovar. Tem coisas diferentes. Tem sim, nesse sentido, Raquel. São apelos diferentes para eleitores diferentes. O que eu estou querendo dizer? Eu concordo que para o eleitor esse eleitor de classe média que está em dúvida, para isso, a aliança com o Centrão é difícil. É difícil o Bolsonaro responder num debate, uma pergunta do Ciro, uma pergunta da Simone sobre isso. No eventual segundo turno, vai ser isso que o Lula irá bater com relação a isso. Agora, do ponto de vista do grosso do eleitorado, do eleitorado médio, do eleitor de menor escolaridade, isso aqui, os exemplos do Caio são mais eficientes.
O que eu estou tentando fazer não é contemporizar com os dois. É que, para o grosso eu ia do falar eleitor... que você estava sendo meio centrão, Renato. Eu estava tucanando aqui. Eu estava tucanando, Yuri. Isso, mas vamos lá. O que a gente está vendo na prática? Para o eleitor nem, o argumento da Raquel é um argumento muito forte. Para o grosso do eleitorado, o argumento do Caio é um argumento muito forte. Porque, na realidade, a política é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Valem as duas coisas, dependendo do contexto e do perfil do eleitor. É que eu acho que o grosso do eleitorado não está deixando de votar no Bolsonaro porque teve rachadinha ou esquema no Ministério da Educação. Está deixando de votar no Bolsonaro porque o leite subiu pra caramba no último ano. Mas o eleitor neném, que era Bolsonaro, o bolsonarista do interior de São Paulo, de Minas, ele está deixando de votar no Bolsonaro por causa da aliança com o Valdemar da Costa Neto. E a rigor, vamos lembrar que o Valdemar da Costa Neto é um aliado antigo do governo Lula, direto condenado no mensalão, no mensalão do escândalo do governo Lula, comandou o Ministério dos Transportes durante todo o governo Lula-Dilma. E uma parte então, assim, você vai falar, o Valdemar está com o Bolsonaro, o Valdemar está com o Lula. E muito provavelmente o Lula ganhando estará com o Lula. É por isso que o VAC sempre diz que o Centrão sempre vence.